Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária, ADPJ, Dr. André Santos Pereira. Muito boa tarde. Muito boa tarde aos componentes da mesa deste importantíssimo seminário. Cumprimento a doutora Jaqueline Valadares, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Cumprimento o presidente da Cobra Polo, o senhor Bandeira. Cumprimento a doutora Raquel Galinatti, diretora de integração da ADPOL do Brasil. Cumprimento o excelentíssimo deputado federal, delegado da Cunha, e já o parabenizo, deputado, por essa iniciativa, por esse importante debate, para trazer luz a esse tema de tão grande relevância para os policiais civis, delegados de polícia de todo o Brasil. Cumprimento o meu presidente, Dr. Márcio Ramalho, presidente da nossa querida ADPESP. Estendo aqui o cumprimento ao nosso presidente, Gustavo Mesquita, que, costumo dizer, foi quem me trouxe e é o responsável por eu estar aqui hoje. Cumprimento a doutora Márcia Ruiz, anfitriã desse evento, em nome de quem eu cumprimento todas as mulheres aqui presentes. Cumprimento também os colegas que estão no CSP, estão realizando aí o seu curso para promoção, que aliás é um dos temas tratados na nossa lei orgânica, que é a promoção dos policiais civis. A gente vem para esse seminário buscando entender o que está no texto dessa minuta, deste projeto que se encontra lá na Câmara. Anteontem, um colega me perguntou: doutor André, eu vou para o seminário e queria saber o que é que consta no texto da lei orgânica e qual é o andamento dela. Acredito que essa é a dúvida de todos. Vou buscar esclarecer aqui de maneira célere e objetiva, cumprindo o tempo proposto aqui por nosso deputado, delegado da Câmara. Para responder essa pergunta, nós, de maneira bem sucinta, e para quem quiser esmiuçar, e aí eu me refiro aos nossos acadêmicos, nossos doutores da Academia de Polícia. Faço referência aqui ao nosso pós-doutor, doutor Robson Fernandes. E professor, para a gente entender o que é a lei orgânica é muito simples. Pega o projeto 1949, este que o deputado da Cunha está disponibilizando para que todos acessem. Olhem lá o item de mérito, antes dos artigos da lei orgânica. Ali consta um resumo de todo o histórico da lei, quem foram os relatores, qual foi o processo de alteração desta lei. E humildemente consta também a nossa contribuição no âmbito da relatoria do deputado João Campos, delegado de polícia do estado de Goiás, e que tem o seu trabalho sucedido por nossos delegados de polícia que estão nos representando com maestria na Câmara dos Deputados. Um deles está aqui, o deputado da Câmara. O atual relator desta lei é o deputado Fábio Costa, lá de Alagoas, e que vem sucedendo de maneira exemplar o trabalho do deputado João Campos. No final do ano passado, este projeto foi aprovado no dia 21 de dezembro, ou seja, um dia antes do encerramento da legislatura. E com muito esforço de todos os atores envolvidos, nós temos aí um texto base que provavelmente será levado ao plenário em breve. E ali no tópico
do mérito desse projeto, consta a nossa contribuição que nós ofertamos ao relator João Campos naquela ocasião em que ele encerrava o seu mandato. Nós tínhamos, e aí falando de bastidores, nós tínhamos a dificuldade relacionada a um dos seus assessores, em que nós sentamos lá e redigimos essa minuta, deputado, do mérito, explicando que a lei orgânica trata da estrutura básica das polícias civis, que a lei orgânica traz direitos, prerrogativas, deveres dos policiais civis. Nas disposições finais, a lei orgânica traz uma vitória imensa do ponto de vista de recursos, que é uma previsão, uma lei nossa, para recebimento do Fundo Nacional, e a criação de um fundo especial, pauta que nós levamos e implementamos lá quando os debates estavam sendo feitos no Ministério da Justiça, com a minuta do nosso FEPCode, e que tivemos ali um consenso de todos os atores envolvidos, deputado, para que nós tivéssemos tanto a previsão de um fundo geral para as polícias civis, mas também um fundo especial para combate aos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa, que traz aí um ganho enorme para a população. Ali, de nossa lavra, com a aprovação do nosso relator ético João Campos, falamos do grande consenso que foi chegarmos àquele texto naquele momento, naquele final de legislatura, literalmente no último minuto aí do segundo tempo. O nosso projeto, no dia 21, foi o último aprovado na Câmara dos Deputados. Estávamos lá, aqui presente o Bandeira, outros colegas que fazem parte das entidades representativas e policiais, e foi uma batalha enorme para que a gente chegasse, pelo menos, à aprovação do regime de urgência. E o que é que significa o regime de urgência? É que a gente não precisa passar por comissões para que o projeto vá a plenário e seja votado. Esse, por si só, já foi um grande avanço naquele momento. Eu tenho certeza que nós chegaremos lá e teremos esse texto aprovado ainda este ano, saindo da Câmara e indo para o Senado. Dissemos ali, naquele tópico do mérito, que de fato a necessidade era de um consenso entre todos os atores envolvidos, de entidades de classe, da sociedade civil, dos parlamentares, do legislativo, executivo, e elencamos ali os principais ganhos, né, para que a gente tenha uma polícia civil fortalecida e, sobretudo, os policiais fortalecidos. Então, aqueles que desejem esmiuçar um pouco esse projeto, vejam lá o item do mérito do projeto apresentado. Em breve síntese, no plano dos tópicos mais relevantes no campo funcional, nós temos os 3 eixos contemplados nesse texto de lei orgânica. Quais são os 3 eixos que a gente tem por base um consenso entre delegados e todas as carreiras da Polícia Civil? Nós não conseguimos encontrar qualquer dissenso quando falamos de remuneração, plano de carreira e jornada de trabalho. Essas são nossas dores. E nós buscamos trazer na lei orgânica nacional balizas, linhas gerais, para que a gente avançasse nesse campo. No campo remuneratório, nós temos a disciplina de que algumas verbas que os policiais fazem jus sejam pagas mediante a natureza jurídica de indenizações. Isso significa que indenizações não se submetem a tributações nem ao teto constitucional, por força daquilo que ela é realmente, que é uma retribuição em razão de um ônus muito superior àquele que os colegas exercem, tanto em relação ao seu posto de trabalho,
em relação às suas atribuições, em relação às determinações que cumprem. Então nós visualizamos um grande avanço nesse campo, no campo remuneratório. Aliás, quando eu submeti aquele trecho do mérito ao relator João Campos, ele pediu que eu não desse muita visibilidade a isso, porque do outro lado nós temos sempre inimigos. E que nós não falássemos muito sobre esses avanços. E é importante aqui a gente estar entre colegas, amigos, e sabemos que temos adversários também em outras instituições que não querem ver a polícia prosperar. O outro tópico, dentro dos 3 eixos primordiais dessa estrutura, é o nosso plano de carreira. Ainda no Ministério da Justiça, nós tínhamos um texto excelente e que conseguimos dar uma contribuição. Já tínhamos lá nos debates do Ministério da Justiça a disciplina de que as promoções dos policiais civis não ficariam submetidas, restritas a número de vagas. Nós sabemos bem qual é o escopo dessa disposição, tendo em vista o nosso plano de carreira aqui no estado de São Paulo. E naquele dispositivo nós conseguimos agregar um pleito nosso de que, além de que não tivéssemos uma limitação de vagas para promoções, nós teríamos que ter a indicação naquele projeto de que os critérios para promoções devem ser objetivos, para que nós não fiquemos vendidos em relação a ingerências, inclusive ingerências políticas externas. Ficou fixado nos textos. Dentro dessa perspectiva ainda do plano de carreira e trazendo já para a estrutura das carreiras da Polícia Civil, nós temos sim um enxugamento de carreiras. O estado de São Paulo, acredito que é o único no Brasil que tem 14 carreiras. 14 carreiras. No texto da Lei Orgânica Nacional, nós temos um enxugamento de carreiras, fruto de um grande consenso capitaneado pela Cobrapol, pelos seus integrantes, pelos seus representantes e consensuado também com os delegados de polícia, para que a gente pudesse ter um texto com um termo final. E friso aqui que esse texto, antes de falar sobre o último tópico relacionado aos avanços, que seria a nossa jornada de trabalho, friso que esse texto, ele é o texto possível e não o desejado da nossa Lei Orgânica Nacional. Nós temos muitas variáveis no país para acomodar um texto só de lei. Se aqui em São Paulo nós temos diversas variáveis entre carreiras, entre pensamentos, imagina somando isso no Brasil inteiro. E esse é o grande desafio dessa lei orgânica, é tratar os consensos. Então nós, enquanto representantes de classe, imbuídos do desejo de conseguirmos resultados e não protagonismos, nos posicionamos sempre na luta para buscarmos primeiramente os consensos e tratar dos dissensos de maneira progressiva. Nesse sentido, nós tratamos com a Cobrapol, com todos os outros atores envolvidos, e, já pegando um gancho para o nosso último tópico, no eixo da jornada de trabalho, nós chegamos a um consenso. E lembro bem, presidente Bandeira, que discutindo lá no final do ano passado, com ele, com toda a equipe, nós, no último minuto, colocamos o dispositivo da jornada de trabalho, porque não havia sido aceito lá no LJ, e que nós não
tínhamos ainda fechado uma posição se era interessante 160 horas, 40 horas. E vejo que nós temos agora no texto a fixação da carga horária. Uma limitação para a nossa carga horária que é até 40 horas semanais. Isso é muito importante. Dentre outros diversos avanços, em razão da escassez do tempo, eu caminho para o encerramento da minha fala. Tem uma mensagem e um posicionamento, peço licença, presidente Márcio Ramalho, para citar o posicionamento da ADPESP e da ADPJ, nossa Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária, a qual eu assumi esta semana a difícil missão e honrosa missão de conduzi-la em razão da licença do nosso presidente Tiago Costa. Posicionamento da ADPJ em relação a esse texto é de integral apoio ao texto que for apresentado pelo relator Fábio Costa, porque sei da seriedade com que ele está tratando, sei da seriedade com que os parlamentares, e aqui faço referência direta, e meu agradecimento ao deputado da Cunha, estão tratando no âmbito dessa lei, para que a gente avance, tire essa lei da Câmara e vá para o Senado. A da Polícia Militar já foi para o Senado. A nossa tem que ir junto, para que a gente tenha um equilíbrio institucional entre Polícia Civil e Polícia Militar, por meio das duas leis orgânicas, para que a gente tenha um equilíbrio entre as carreiras da Polícia Civil, para que a gente tenha um equilíbrio entre os órgãos de persecução penal. Faço aqui o encerramento, mais uma vez agradecendo a todos os presentes, todas as presentes, uma referência direta àqueles que contribuíram direta e indiretamente a esse texto. Faço referência ao Dr. Robson Fernandes, Dr. Fernando Davi, aos colegas que participaram nos bastidores, sem que ninguém visse, trabalhando ali diuturnamente, na análise, na sugestão, para que a gente fosse lá e dessemos o nosso melhor para que tivéssemos esse texto. Muito obrigado a todos, fico à disposição para responder qualquer pergunta.